Se você está com a tua Bíblia, na verdade eu vou ler aqui um primeiro texto, mas hoje eu vou ler alguns textos com vocês. Hoje talvez você até ache um pouco diferente a maneira que eu vou pregar, porque geralmente os meus sermões eles são expositivos. O que é isso, Gui? Geralmente eu leio um texto, né, e explico o texto. Geralmente não saio do texto, geralmente explico o contexto, leio o texto, explico o texto, trago aplicações daquele texto. E hoje o sermão que eu vou pregar é um pouquinho diferente, né? A gente chama de temático, então é baseado num tópico, num tema, e em cima desse tema, na verdade, eu vou passear por alguns versículos da Bíblia e usar diferentes histórias para trazer a mensagem que eu quero, que Deus quer, que Deus vai me usar para levar a mensagem a você, que Ele tem para os nossos corações nessa noite. Então, eu vou começar lendo com vocês. Na verdade, talvez esse versículo aqui seja um resumo de tudo que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero falar muito sobre tempo. O título da mensagem é Processos, o relógio de Deus. A gente ainda está naquela série que eu comecei há 2 semanas, 3 na verdade agora, preguei 2 mensagens, né? A primeira mensagem que eu preguei, o título da série é Partiu, né? Indo para o novo de Deus, indo para o lugar que Deus tem nos chamado, para vivermos algo novo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A primeira semana eu falei sobre deixarmos algumas coisas para trás, para que então pudéssemos viver este algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Segunda semana eu falei sobre alinharmos o nosso coração, estarmos com o nosso coração pronto para vivermos algo novo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre abraçarmos os processos de Deus. E quando a gente fala de processo, é inevitável falarmos, não tem como não falarmos de tempo, porque quando a gente fala de processo, o processo envolve tempo. E tempo nem sempre não, eu acho que quase nunca é no nosso tempo. O que Deus vai fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, a maneira que Deus vai agir, geralmente não vai acontecer, não vai ser no nosso tempo. O que nós precisamos entender é que quando Deus coloca algo nos nossos corações, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus nos chama para algo, existe um processo, existe um tempo, né, que vai ser necessário, na verdade, para que possamos sair deste lugar onde recebemos talvez uma promessa, até este lugar onde vamos viver esta promessa, este chamado, este plano que Deus tem para as nossas vidas. Então o texto que eu quero ler com vocês, quero começar lendo, está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Diga amém. Amém. Feche seus olhos se você puder. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar. Eu sei que nós não chegamos aqui por acaso. Foi o Senhor quem nos trouxe. Existe uma palavra do Teu coração para os nossos corações, e a minha oração é: Deus, não nos permita sair deste lugar sem termos recebido tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para nós nessa noite, Pai. Abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Revela a Tua palavra a nós, nos permita, Deus, enxergarmos além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, Pai. Transforma as nossas vidas, molda o nosso caráter nessa noite. Usa a minha vida, Pai, como profeta, como boca do Senhor, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa. Processos, o relógio de Deus. A verdade é que quando se fala em tempo, talvez este seja um dos maiores desafios na nossa vida. Eu não sei você, ainda mais pessoas que são ansiosas, né?
é uma grande dificuldade lidar muitas vezes com o tempo, entender o tempo de Deus. Eu não me considero uma pessoa muito ansiosa, eu não fico muito ansioso pelas coisas, mas eu gosto de que as coisas aconteçam de maneira rápida. E na verdade eu acho que a maioria dos seres humanos, se nós pudéssemos fazer com que as coisas acontecessem no tempo mais curto possível, provavelmente é isso que nós faríamos, né? Tanto que hoje é muito comum fast tudo, né? Fast food, fast não sei o quê, porque a verdade é que ninguém gosta de ficar esperando por muito tempo, nem comida a gente gosta, ainda mais comida, né? Aquela fome, aí você vai pedir, às vezes eu não sei você, mas eu vou pedir um iFood, às vezes eu desisto só pelo tempo que está lá de entrega, 90 minutos não aguento 90 minutos, eu vou achar algum restaurante aqui que está com 40, com 30, porque 90 é muito. Na verdade é uma brincadeira, mas a verdade é que nas nossas vidas, muitas vezes, se nós pudéssemos escolher, com certeza nós iríamos escolher viver tudo que Deus tem para as nossas vidas de uma maneira mais rápida e não esperarmos tanto tempo assim para vivermos aquilo que Deus talvez tem para as nossas vidas. Esse versículo aqui, ele é interessante, né? Acreditamos que foi Salomão que tenha escrito este Eclesiastes. E aqui nesse capítulo, nesse versículo, na verdade no capítulo todo, eu li apenas um versículo, no capítulo todo ele vai falar sobre tempo para várias coisas, né? Ele fala que tem tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tem tempo para todas as coisas, ele vai dizer. Mas é interessante que no versículo 1 aqui, para tempo, na verdade aqui, duas palavras diferentes no original são usadas aqui, né? A primeira vez que o tempo aparece aqui, zerman, na verdade o significado desta palavra é um tempo como se fosse agendado ou programado. Já o segundo tempo que aparece aqui é onde está escrito, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, essa palavra et. Na verdade, o significado dessa palavra é tempo oportuno, apropriado, momento com propósito, fixado por Deus, preparado por Deus. Então ele está dizendo, tem tempo para todas as coisas, existe uma agenda normal para todas as coisas, mas ele está dizendo aqui, existe também este tempo que é diferente. Ele está falando, existe um momento com propósito, existe um tempo que é fixado por Deus. Então, na verdade, talvez nas entrelinhas o que ele está dizendo aqui, a gente precisa entender que existe o tempo normal, a agenda normal, o dia a dia, como talvez a gente espera que as coisas deveriam acontecer, e existe o tempo com propósito, existe o tempo onde está fixado por Deus, existe um tempo onde é preparado por Deus para algumas coisas acontecerem, com propósito debaixo do céu, é o que ele vai dizer. Então, a primeira coisa aqui é que a gente precisa entender é que Deus tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus sempre é perfeito. Na verdade, a gente muitas vezes pensa que a gente sabe de tudo, a gente muitas vezes até diz para Deus, Deus, eu acho que já está bom, já estou pronto, já posso viver aquilo que o Senhor disse que eu iria viver na minha vida, mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar de que o tempo de Deus é perfeito para a minha vida, e Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Agora, se Deus tem a hora certa para cada coisa, e talvez essa hora certa não seja exatamente no momento que Ele fala alguma coisa comigo, isso significa que quando Ele me fala algo, e este algo que Ele me falou não é naquele momento que Ele vai fazer, isso significa então que eu entro num negócio ou num tempo de espera que na verdade a gente chama, e talvez você já tenha ouvido falar sobre isso na igreja. E aí, crente, como é que está? Estou no processo. O que isso significa
Quando você pergunta para o crente, ele fala assim: eu estou no processo de Deus, eu estou no deserto. O que as pessoas estão querendo dizer quando elas estão no deserto? Porque Deus havia feito uma promessa ao seu povo que estava no Egito. Antes disso, na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas eles tinham uma promessa de uma terra prometida, estão no deserto e ainda não viviam a terra prometida. Então, quando a gente fala, estou no deserto, ou seja, eu estou no meio do caminho, eu estou peregrinando, eu estou confiando que Deus fez uma promessa e de que um dia eu vou viver esta promessa, eu estou no processo de Deus na minha vida. A verdade é que se você disse sim a Deus, no momento que você diz sim a Deus, o Senhor começa no teu espírito depositar sonhos, Ele começa a depositar planos, Ele começa a mostrar o propósito pelo qual Ele te colocou nesta terra, aquilo começa a queimar no seu coração, Ele te fala algumas coisas, te dá sonhos, te dá visões, você começa a enxergar algumas coisas até sobre o teu futuro, e muitas vezes, natural do ser humano é: meu Deus, vamos embora, é amanhã que o Senhor vai fazer. Só que nós precisamos entender que Deus, quando Ele fala, não necessariamente Ele vai fazer aquilo que Ele falou na mesma hora. Então a gente entra nesse negocinho chamado processo, jornada, na qual Deus vai nos pegar na mão deste lugar onde talvez Ele tenha entregado a nós uma palavra e vai nos levar, nos conduzir para este lugar que Ele nos chamou para viver aqui na terra. Então, eu quero falar bastante sobre processos, sobre tempo, sobre espera, e talvez, geralmente quando a gente até fala sobre promessas, né, as pessoas já pensam: logo, só fala de coisa boa, de promessa. Não, na verdade, quando a gente fala de promessa, a gente não está falando de coisa fútil, não, porque tem gente que associa promessa já com algum bem, alguma coisa que Deus vai dar. Promessa para a tua vida, querido, talvez nem seja alguma coisa, talvez seja o que Deus te chamou para fazer. Então, puxa, Deus me chamou para ser uma bênção, Deus me chamou para ser um missionário. De qualquer forma, se Ele te chamou, se Ele colocou um sonho no teu coração, vai existir agora um preparo, uma jornada, um processo até você viver aquilo que Deus está te chamando para viver. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. A primeira coisa que eu coloquei aqui, eu quero ler outros textos para mostrar a vocês o que eu estou tentando comunicar. Eu coloquei assim: ter uma promessa não me garante que eu irei vivê-la. O que me garante se vou vivê-la ou não é o que eu faço no meio do caminho. Eu já vi muitas pessoas morrerem com um grande sonho que Deus havia colocado em seu coração, mas não viveram, morreram sem terem vivido, porque algumas pessoas têm a falsa ideia e pensam que se Deus me entregou algo, se Deus falou comigo, isso que Ele falou comigo vai ser automático, ou seja, se Ele falou, se foi ideia dEle, se Ele colocou no meu coração, então Ele vai me pegar aqui do ponto A e vai me carregar para o ponto B, e a verdade é que não. Se Deus falou algo comigo, se Deus falou algo com você, é porque Ele espera algo de mim e Ele espera algo de você. Ou seja, é um aviso de Deus, é um anúncio de Deus. É Deus dizendo: olha, no futuro eu desejo fazer alguma coisa. Agora a questão é: o que é que você faz com o aviso, com o anúncio, com a visão, com o sonho que Deus colocou nas tuas mãos? E eu provo para você que isso é verdade, lendo alguns textos da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 7, diz assim: Deus vem e faz uma promessa. Deus faz uma promessa a um homem chamado Abrão. E diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 7 diz assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ou seja, Gênesis no capítulo 12, Deus aparece a Abraão, faz uma promessa de uma terra. Ele diz: olha, eu vou dar uma terra a você, a sua descendência. E Deus, depois disso, vem confirmando a promessa. A promessa não era a Abraão, a promessa era para
a família de Abraão, a descendência de Abraão, o povo de Israel. Era uma promessa para todo um povo, na verdade. E Deus vem confirmando a promessa. No capítulo 26 de Gênesis, no versículo 3, ele confirma a Isaac a promessa. Diz: a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Aqui o filho de Abraão. Depois ele vem e confirma mais uma vez a Jacó, capítulo 28, versículo 13 de Gênesis: a terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua descendência. Esta promessa depois se estende, vai sendo confirmada, chega a Moisés, que foi aquele que foi o libertador do povo de Deus lá no Egito, em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, né? Aqui aparece o chamado de Moisés lá na sarça, diz assim: desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 6 agora, versículos 7 e 8, Deus falando novamente com Moisés: vos tomarei por meu povo e vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, a promessa foi se estendendo, chega a Isaac, chega a Jacó, chega em Moisés. Agora, se eu não conhecesse a história, eu poderia pensar: bom, a promessa que Deus fez, ela foi vivida por todos aqueles a quem Deus havia designado, ou seja, para todo um povo. E a pergunta que eu faço para você é: todo o povo viveu a promessa que Deus tinha para eles? Não. Então aqui já me prova de que o fato de eu ter recebido algo de Deus não me garante que eu vou viver este algo de Deus que Ele colocou sobre a minha vida. Gui, eu recebi um sonho de Deus maravilhoso, glória a Deus. Gui, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, algo queima no meu coração e Deus vai fazer na minha vida, amém. A pergunta é: será que você vai viver isto que Deus colocou no seu coração ou não? Números 13, 14, o povo rejeita, na verdade, entrar na terra prometida por conta do medo que eles estavam dos gigantes que haviam ali na terra. Depois de Moisés ter tirado o povo do Egito, o povo caminha pelo deserto, eles chegam e avistam a terra prometida. Moisés envia 12 espias, eles espiam a terra. Você sabe da história conhecida, 10 dos 12 olham e falam assim: é maravilhosa, mas tem gigante, a gente não temos como vencer os inimigos, desiste isso, era melhor a gente ficar lá no Egito, morrer no Egito do que aqui no meio desse deserto, não tem como a gente conquistar a terra. Apenas 2, Josué e Calebe, olham para a terra, não olham com olhos naturais, até por conta da palavra que Deus havia dado: eu entregarei a vocês esta terra. Eles creram naquela palavra que Deus havia dito a eles, entregado a eles. E eles disseram: não, tem inimigos, são grandes, gigantes, mas nós temos uma palavra, a terra é boa, mana leite e mel, vamos avançar, vamos conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a verdade é que muitos não creram, muitos não acreditaram, muitos viveram os 40 anos no deserto, na verdade murmurando, reclamando, preferindo estar no Egito do que terem saído em direção à terra prometida. E a verdade é que Deus se ira com a atitude, com a falta de fé, com a incredulidade de muitos ali. Números 14, 22 e 23, você lê isso, olha o que diz: não verão, aqui Deus dizendo, não verão a terra que com juramento prometi aos seus pais. Capítulo 14, 29 e 30, neste deserto cairão os vossos cadáveres, não entrareis na terra, exceto Calebe e Josué. Deus mantém a promessa, não é que Deus cancelou a promessa. Muitos não viveram a promessa, mas o fato de muitos não terem vivido a promessa não significava que Deus havia cancelado a promessa. Na verdade, foi por conta da atitude e do comportamento de muitos que deixaram de viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, versículos 16 a 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim
que por causa da incredulidade não puderam entrar. Deus tinha uma promessa para um povo, mas mesmo assim, muitos não viveram aquilo que Deus tinha preparado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: Deus me entregou algo maravilhoso, amém, mas isso não significa que você vai viver o que Deus tem para a tua vida só pelo fato de Ele ter revelado ou entregado ou falado com você. A partir do momento que Ele entrega algo a você, a partir do momento que Ele fala com você, assim como o povo teve uma jornada no deserto, assim como o povo teve de fazer escolhas e continuar crendo mesmo no deserto para que pudessem viver as promessas de Deus, assim é na minha vida e assim é na tua vida também. Então depende de mim e de você, não depende apenas de Deus. Deus não vai te pegar no colo e te levar no colo até este lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Você ouviu algo maravilhoso de Deus, amém, glória a Deus. Isso te impulsiona, isso te motiva, isso faz com que você continue crendo. Não, eu não vou desistir, está difícil, mas eu sei que Deus colocou algo no meu coração. Isso nos impulsiona a continuarmos, a não pararmos no meio do caminho. Talvez se não tivéssemos ouvido de Deus, talvez se não tivéssemos recebido algo de Deus, iríamos desistir no meio do caminho, mas como ouvimos, como recebemos, como Deus falou conosco, então a gente continua, a gente persevera, a gente não desiste, porque eu sei que se Deus falou algo comigo, Ele é fiel para cumprir e completar na minha vida aquilo que Ele mesmo falou. Mas existe uma responsabilidade minha nessa jornada que agora eu vou ter com Deus. Todos que você pode olhar na Bíblia que todos aqueles que receberam algo de Deus, um sonho de Deus, um chamado de Deus, eles também passaram, enfrentaram uma jornada. Não aconteceu da noite para o dia. Sinto lhe informar. Talvez você gostaria de uma palavra que trouxesse um pouco mais de ânimo. Não, Deus vai fazer na sua vida hoje, Deus vai fazer amanhã. Pode ser que Ele faça, mas a triste notícia que eu tenho para te dar é que Ele pode fazer daqui 5 anos, é que Ele pode fazer daqui 10 anos, que Ele pode fazer daqui 15 anos, que Ele pode fazer daqui 20 anos, mas o que me motiva a continuar é saber que independente se vai ser daqui 1, daqui 5, daqui 10, daqui 20, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai completar, porque Ele não é um Deus que mente, Ele não é um Deus que volta atrás em sua palavra. Um povo pisou na terra prometida, nem todos pisaram, mas Deus não invalidou a promessa. Aqueles que creram, perseveraram, continuaram, acreditaram, pisaram sim na terra que há muitos anos atrás Deus havia já prometido. Agora, o que a gente vai ver com essa questão do tempo, de processo, de jornada com Deus, é que isso na verdade Deus usa por, acho que diversos motivos. Claro que talvez não tenha como a gente julgar e colocar todos os motivos, mas na Bíblia, nas histórias que conhecemos, a gente consegue ver Deus usando tempo, jornada, processo para fazer algumas coisas na vida daqueles que Ele os havia chamado e entregado a Eles sonhos e planos. Então, eu coloquei aqui, em segundo lugar, que o processo, eu vejo aqui que vai testar algumas coisas nas nossas vidas. E não apenas para mostrar a Deus, mas eu acho que mais do que mostrar para Deus, porque Ele conhece todas as coisas e não precisaria disso. Na verdade, o processo, e quando enfrentamos algumas coisas, na verdade, muitas vezes somos nós mesmos que vamos ver algumas coisas, vamos conhecer algumas coisas, quem somos, como reagimos, o que precisamos melhorar, crescer. Muitas vezes no processo, no tempo, na espera, Deus na verdade está fazendo uma limpeza e mostrando coisas que precisam ser mudadas e transformadas nas nossas vidas. Eu coloquei aqui, o processo vai testar, talvez em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Porque é muito fácil, ou seria muito fácil, se eu chego num lugar como esse, entrego meu coração a Jesus, digo, maravilhoso, eu te amo, Deus, e
e aí Deus fala com você e fala: maravilhoso, você é meu filho agora amado, você se tornou filho porque você creu em mim, eu tenho planos, eu tenho sonhos para a sua vida, e aí você diz amém, glória a Deus, e aí então amanhã você vai lá e tudo que Deus falou já acontece, glória a Deus. A questão é, e quando não acontece amanhã, nem depois de amanhã, e demora 1 ano, 5 anos e 10 anos, eu acredito que Deus está testando algumas coisas, e eu penso que talvez a primeira coisa que Ele vai testar é o meu relacionamento com Ele. O meu relacionamento com Deus está pautado ou firmado naquilo que Ele faz na minha vida, o que Ele pode fazer na minha vida ou não, é no meu amor por Ele. Se Ele faz, amém; se Ele não faz, amém; se aconteceu, amém; se não aconteceu, amém. Eu acho que Deus está testando os nossos corações para nos mostrar, talvez, aonde está o nosso coração. Será que o meu coração realmente, eu amo a Deus porque eu amo a Deus, ou eu amo a Deus porque eu amo as coisas que Deus pode fazer na minha vida? Você vai olhar, por exemplo, para a história de um garoto jovem chamado José, amado pelo seu pai, menino cuidado de forma especial pelo seu pai, o queridinho da casa. Deus coloca um sonho em seu coração, um sonho a princípio estranho, onde ele vê tanto os seus irmãos e os seus pais se prostrando diante dele. Menino imaturo, novo, ele revela, ele conta o sonho a todos. Os irmãos já não gostavam muito dele. Quando ele conta esse sonho, o que é que acontece? Os irmãos ficam irados, com raiva dele, querem matá-lo, planejam fazer o mal a ele. Você sabe da história, resumindo, eles pegam um irmão, vão tentar matar. O mais velho fala: não mata, ele é sangue do nosso sangue, vamos fazer o seguinte, vende ele. E venderam por uma caravana que estava passando, indo para o Egito, venderam lá para o Egito, e ele chega lá no Egito, vai ser como um escravo agora, ver coisas terríveis. E Deus havia feito uma promessa para ele, de que ele iria governar, de que a sua família um dia estaria diante dele, se prostraria, de que ele seria grande, de que Deus usaria de forma poderosa. Mas agora ele está lá no Egito, longe de tudo, de todos, da família, vivendo como escravo. E eu fico pensando, imagina talvez o que se passa na cabeça daquele menino. E eu vejo que ali ele estava sendo testado. Garoto, você me ama mesmo? Você me ama só quando eu entrego a você um grande sonho de que você vai ser grande, poderoso, influente? Ou você continua me amando quando está escravo? E José nos mostra o seu coração no processo. Porque se você for reparar na história de José, em todos os lugares aonde ele passou, ele chegou lá no Egito, era escravo, daí ele foi escolhido para trabalhar na casa do general lá de Potifar. Ele trabalhou na casa de Potifar, depois foi injustiçado pela mulher do seu chefe, é jogado numa cadeia, depois numa cadeia é esquecido por homens, pelo padeiro e pelo copeiro que estavam ali com ele, até chegar o dia que ele foi exaltado e colocado no palácio, como Deus havia dito que um dia aconteceria. Mas, se você for reparar na história de José, você vai ver que independente do lugar aonde ele estava, você vai ver que independente do momento que ele estava vivendo, independente se era na cadeia, independente se era na casa de Potifar, que já era uma situação boa, onde ele era o principal na casa do general, você vai observar, depois leia lá, você vai ver que em muitos lugares, quando está falando sobre a história de José, vai dizer, e Deus era com José. Ou seja, nada afastou José de Deus. Os momentos terríveis não afastaram José de Deus. Os momentos bons não afastaram o menino de Deus. Eu penso que o processo, na verdade, muitas vezes Deus está nos expondo a este processo para nos mostrar aonde está o nosso coração. Tem gente que só adora Deus quando está tudo bem na vida. Tem gente que só vem na igreja quando as coisas estão 100%. Não, eu vou para o culto, Deus está fazendo grandes coisas na minha vida. Por outro lado também, o contrário é verdadeiro. Tem gente que só vem na igreja quando está terrível, né? A vida foi um desastre, aconteceu coisas terríveis, aí a pessoa lembra, rapaz, preciso de Deus, aí vai para a igreja. É só Deus começar a melhorar um pouco, é só Deus ajudar, ajustar as coisas, é só Deus começar a abençoar um pouco, que aí a pessoa já se esquece de Deus. Ou seja, na verdade as situações vão expor
expondo o nosso coração e nos mostrando o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que eu amo a Deus porque Deus pode me abençoar? Será que eu amo a Deus só porque eu estou no fundo do poço e eu preciso que alguém me ajude aqui? Porque quando Ele me tirar do poço, será que eu vou continuar amando a Deus? Eu penso que a jornada, os processos, as circunstâncias confortáveis, desconfortáveis, na verdade vai revelar, vai expor o nosso coração. Deus já sabe, mas talvez você não saiba. E quando estas coisas acontecem conosco, e então vem o Espírito Santo e diz: você se esqueceu de Deus? Você se esqueceu que foi Deus que tirou você de lá? Você se esqueceu de que foi Deus que fez isso na tua vida, que te arrancou daquele lugar? E muitas vezes então a gente se lembra. Então somos confrontados e olhamos para o nosso coração e temos a chance sempre de realinharmos o nosso coração com o coração de Deus. O problema é que tem muitas pessoas que acabam desprezando os ensinamentos ou os treinamentos de Deus. Não são fiéis. Uma das coisas na história de José que talvez eu mais aprenda é exatamente isso. Porque independente do lugar onde ele estava dentro dessa jornada, que foram 13 anos de jornada, 17 anos quando ele recebe uma palavra de Deus, 30 anos quando ele se assenta no trono, 13 anos foi o tempo que ele percorreu para viver a palavra que um dia Deus havia dado a ele. Mas o que me chama a atenção é que em todos os lugares aonde José passava, estava, ele era fiel. Fiel a Deus, fiel às pessoas, fazia o melhor. E o que a gente vê muitas vezes é, diante de uma palavra que Deus dá, as pessoas só são fiéis se estiverem vivendo aquela palavra. Ah, pastor, o Senhor me chamou para ser um pregador, não me coloca para arrumar cadeira não, porque não tem nada a ver com o que o Senhor me chamou para fazer. Não, eu vou ser fiel no que o Senhor me chamou, mas me chamou para pregar, não para arrumar cadeira. José foi na cadeia, e na cadeia ele se tornou o líder. José estava na casa de Potifar, e Deus não tinha falado para ele: você vai ser gerente, você vai ser mordomo de casa. Deus tinha falado para ele: eu vou te colocar como alguém importante, que a tua família vai um dia se prostrar diante de você. Talvez ele está dentro da casa de Potifar pensando: não tem nada a ver com o sonho que um dia talvez Deus tenha colocado no meu coração, mas eu aprendo algo poderoso aqui, independente do que acontecia, dos lugares aonde ele passava, ele era fiel às pessoas e ele era fiel a Deus, entendeu o processo. Tem gente que não chega lá porque não consegue ser fiel aqui. Tem gente que Deus deu um sonho lá para acontecer 10 anos, mas hoje aqui rejeita e fala: não tem nada a ver comigo. Deus me deu uma ideia de um grande negócio, e você acha que eu vou ficar lá agora na empresa atendendo o telefone? Tem nada a ver com o que Deus me chamou para fazer. Sim, talvez, quem sabe Deus não esteja testando o seu coração, quem sabe Deus não está te preparando, quem sabe Deus não está vendo e checando no teu coração se você é alguém que é fiel nas pequenas coisas. Na Bíblia você vai encontrar em Lucas: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e Deus sabe disso. Então talvez Ele tenha realmente te chamado para coisas grandiosas. A questão é que antes de você vivê-las, Ele vai experimentar o teu coração nas pequenas coisas, e o problema é que muitas vezes nós reprovamos no teste de Deus. Era só atender um telefone, e nem o telefone eu atendi com fidelidade. Era só eu fazer uma coisa simples, mas nem a coisa simples eu fiz com fidelidade. Sabe o que eu estou mostrando para Deus? Eu não sou fiel. Como é que Deus confia algo nas mãos de uma pessoa que não é fiel e não tem o seu coração totalmente entregue a Ele? Então a gente vê isso na vida de José. O processo vai desenvolver as habilidades que eu preciso para o lugar que Deus me chamou para estar. Então eu não posso rejeitar, porque no final de contas o que Deus está fazendo comigo é me preparando para aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Como é que eu rejeito isso? É só você olhar para a história de José. Olha só, imagina só um menino de 17 anos, como é que esse menino de 17 anos teria capacidade para simplesmente, da noite para o dia, ser o segundo homem, segunda pessoa mais importante
no império talvez mais poderoso daquele tempo, lá no Egito, como é que um menino de 17 anos governaria, tomaria decisões? O homem mais importante deu autoridade depois para ele e disse: o que você falar aqui é lei, o que você determinar as pessoas vão ter que obedecer. Será que esse menino de 17 anos estava pronto para ter essa responsabilidade, esta autoridade em suas mãos? Não. O que é que Deus fez? Colocou ele num processo para prepará-lo. Na cadeia, José aprendeu talvez a administrar suas emoções e guardar sua fé. Talvez ali na cadeia foi onde ele aprendeu a não desistir, porque você vai ver que ele não desistiu. Ele está na cadeia e quando ele vê uma oportunidade, ele aproveita a oportunidade. Quando colocam ali na cadeia junto com ele o copeiro e o padeiro do rei que foram presos, ele enxerga ali, ou seja, ele não havia desistido. Ele sabia muito bem o que Deus havia colocado em seu coração e talvez ali na cadeia ele foi aprendendo algumas coisas. Na cadeia, se você for parar para pensar, foi onde ele desenvolveu os dons, os talentos, porque foi ali na cadeia que quando aqueles homens chegam e têm sonhos, quem é que revelou os sonhos daqueles homens? José. E Deus estava o preparando para o futuro, porque um dia ele revelaria o sonho do homem mais poderoso. Imagina se ele erra no sonho do homem mais poderoso, ele ia ter a cabeça cortada, e Deus não ia fazer isso com ele. Então, meu filho, antes de você revelar para o homem mais poderoso, revela para os que estão na cadeia. Ou seja, eu estou te treinando. O dia que o rei falar: quem sabe do sonho? Deixa comigo, porque eu sei fazer esse negócio, eu já fiz aqui. Ou seja, coisas bobas que às vezes a gente não percebe. É o dia a dia, Deus nos colocando no processo. Mas que coisa chata fazer isso aqui. Desculpa. Quem sabe Deus não estava permitindo você passar por estas coisas para aprender algumas coisas, porque Ele sabia que no futuro seriam necessárias para o lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Tudo isso que José aprendeu no meio desse tempo, na verdade foi em proporções menores, mas ele foi aprendendo para o dia que Deus o colocaria num lugar importante, onde ele seria alguém que tomaria decisões extremamente importantes, que mudariam a nação inteira, mas ele teve de ser preparado. O tempo, eu vejo que nos ensina muitas coisas. Confiarmos na soberania de Deus, a entendermos que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Perseverarmos, fé, porque inúmeras vezes a vontade humana é desistirmos no meio do caminho. Vai nos ensinar a, apesar das circunstâncias, descansarmos o nosso coração em Deus. Isso fala sobre fé, confiança. Não aconteceu, não foi, ainda não, mas está tudo bem. Eu continuo confiando em Deus, eu continuo acreditando nas promessas de Deus para a minha vida. Desenvolve a nossa fé, aumenta a nossa fé, estica a nossa confiança em Deus. A espera, o tempo, o processo, muitas vezes é isso que vai fazer nas nossas vidas. Abraão recebeu uma palavra de Deus, ele tinha 75 anos, em Gênesis no capítulo 12, versículo 4, você sabe quando essa palavra se cumpriu na vida de Abraão? 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos de idade, Gênesis 21, 5, tempo de espera, 25 anos, estou fora, Gui, não quero, 25 é muito para mim. O tempo de Deus é diferente do meu tempo. 25 anos, o pai da fé. José, promessa, 17 anos, Gênesis 37, 2, depois você vai lá conferir. Cumprimento da promessa, 30 anos, Gênesis 41, 46. Espera, 13 anos. Moisés, promessa, 40 anos. Cumprimento, 80 anos. Espera, 40 anos. Aí talvez você fale: não, mas Deus chamou Moisés já com 80 anos, quando ele estava lá na sarça, que a sarça pegou fogo, e Deus chamou ele lá com 80 e já levou ele. Eu penso que não.
Quando você lê em Atos, capítulo 7, versículo 23, 25 a 25, olha o que diz. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Ou seja, com 40 anos, Moisés se sente impulsionado por Deus. Ele sente talvez um chamado de Deus, de libertar seu povo, mas não estava pronto para aquilo. E por não estar pronto para aquilo que talvez Deus já estava colocando dentro dele, ele faz besteira. Ele vai lá e faz justiça com a própria mão, mata um egípcio. E por conta disso, ele tem que sair fugido. É exatamente o que acontece na minha vida e na tua vida quando eu recebo algo de Deus. E eu quero fazer na mesma hora, e quando não é o tempo de Deus, o que é que eu faço? Eu estrago o plano de Deus, eu faço besteira e colho consequências. Moisés, então, o que acontece? 40 anos ele foge, sai fugido, porque Faraó agora iria querer matá-lo. Ele foge, ele vai para Midian, vai para o meio do nada, vai cuidar de animal. E por 40 anos, talvez ele está pensando, acabei com os planos, com o propósito, com o que Deus tinha para a minha vida, mas na verdade aqueles 40 anos, a promessa não havia sido invalidada, mas Deus entendeu, eu preciso prepará-lo para a promessa. E os 40 anos de Moisés naquele deserto, cuidando de animal, na verdade era o tempo onde Deus estava o treinando, era onde Deus estava o forjando, foi ali onde ele aprendeu a esperar em Deus, foi ali onde ele aprendeu a depender de Deus, tanto que depois de 40 anos, com 80 anos de idade, Deus aparece e diz, eu quero te usar, eu quero que você vá ao Egito. Moisés diz, mas eu não sou capaz, como é que eu vou chegar para Faraó e falar que, quem que está me mandando aqui? Deus não diz para ele, olha, o eu sou, o Todo-Poderoso está te enviando, diga isso para ele. Moisés então agora está pronto para obedecer e viver aquilo que Deus havia o chamado para fazer 40 anos depois. E a gente está reclamando de 1 ano. E a gente está reclamando de 2 anos. E a gente está reclamando de 5 anos. Agora, eu penso também que essa questão do tempo não depende só de Deus. Eu não sei se tem como comprovar isso, vou até estudar sobre isso, porque eu estou falando isso agora. Mas eu penso que dá para a gente dar uma acelerada. Porque eu acho que o tempo de Deus é para nos preparar para aquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas. Agora, e se eu me preparo mais rápido? Será que eu não consigo? Porque não é só questão de tempo, porque, na verdade, tempo não diz tanta coisa, porque tem muita gente que tem 70 anos e é imatura, ou seja, não cresceu com o tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de maturidade, é Deus nos desenvolver, nos tornar as pessoas que Ele nos chamou para sermos, estamos preparados para viver aquilo que Ele nos chamou. Então, a gente está falando, não é só questão de tempo, é de maturidade. Tem gente que demora 30 anos para amadurecer, e tem gente que demora 5, leva menos tempo, aprende mais rápido. Então, eu penso que talvez a gente possa encurtar esse tempo. E talvez você está frustrado com Deus, mas talvez você deveria estar mais frustrado com você do que com Deus, porque talvez você só não está vivendo o que Deus chamou para estar vivendo. A culpa não é de Deus, talvez a culpa é só sua, porque Deus talvez está olhando e dizendo, mas eu queria tanto te usar, mas você parece uma criança, eu queria tanto fazer na tua vida, mas eu sei que se eu te entregar isso aqui hoje, você vai acabar com tudo, você vai acabar com o teu casamento, você vai acabar com, meu Deus, você vai fazer uma confusão. Então não dá, meu filho, deixa você um pouco mais, amadurecer, crescer, alinhar o teu coração no lugar certo. Agora, se eu entender isso, e amadurecer, e crescer, e aprender de Deus, e me tornar um filho maduro, quem sabe então eu não possa viver mais rápido aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Penso que o processo, ele também serve, e a gente vai ver isso em todo o povo de Israel, ele serviu para quebrar os padrões antigos, né? Deus usa o deserto, na verdade, para arrancar o Egito do coração do povo. Porque o povo estava tão acostumado com o Egito, que o que eles queriam era até continuar vivendo no Egito.
E Deus estava dizendo, para algo novo, você precisa romper com o que foi. Eles poderiam em 40 dias ter chego à terra prometida, mas ficaram 40 anos. Porque as lições que precisavam aprender não conseguiram aprender em pouco tempo, e Deus deixou eles perambulando pelo deserto, para que então o Egito saísse do coração deles, para que eles pudessem entrar então na terra prometida. Lucas 5, 37 a 39. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se a o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eu penso que o processo, na verdade, muitas vezes o que vai fazer comigo e com você é exatamente isso, quebrar padrões antigos. Deus nos deixa nesse tempo, nesse processo, nessa jornada, onde nós vamos rompendo com o velho homem, rompendo com uma mentalidade antiga, rompendo com hábitos, com maneira que vivíamos, porque para um novo tempo de Deus, eu não posso ir para um novo tempo de Deus pensando como eu pensava antes, eu não posso viver esse algo novo de Deus com um velho, vai romper, não tem como, não aguenta, não suporta. Para o vinho novo, odres novos também. O odre velho, quando o vinho novo é colocado, e então o suco de uva é colocado no odre, ali ficava armazenado, fermenta, e aí estufa, o odre velho não aguentaria o vinho novo, e Deus estava dizendo, olha, precisa romper, precisa de algo novo. O odre, eu e você precisamos sermos renovados. Eu penso que os processos de Deus nas nossas vidas faz isso conosco, uma mentalidade antiga, padrões antigos, hábitos antigos que vão sendo deixados para trás, prontos agora para vivermos o novo de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase que a gente gosta de dizer, e eu mesmo uso, e às vezes quando eu uso, eu paro para pensar e eu falo, contraditório isso. A gente tem um hábito de dizer assim, nossa, o fulano de tal, e esses dias mesmo eu fiz um post do Paul, e eu escrevi isso, e eu pensei exatamente isso que eu vou falar para vocês. E quando a gente diz isso, dá para entender o significado do que a pessoa está tentando comunicar. Porque, por exemplo, eu fiz um post do Paul esses dias que estava aqui, e eu falei assim, eu amo o coração do Paul, eu conheço ele desde sei lá quando, de jovem, e vejo nele a mesma pessoa que ele era lá, aqui. E a gente gosta disso, a gente acha muito bonito, muitas vezes, passou 30 anos, a gente olha para alguém e fala assim, olha, maravilhoso, né? A pessoa continua igualzinha, não mudou nada, que coisa boa. Eu penso, que tragédia. Passou 30 anos e não mudou nada. Passou 30 anos e pensa do mesmo jeito. A gente acha, e eu entendo que geralmente quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do coração, da humildade, não se perdeu, né, no meio de tantas coisas, mas eu fico pensando, a gente exalta muitas vezes algo que a princípio não é tão legal assim. Olha, passou 30 anos, cara, o cara que está lá continua cantando a mesma música, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Penso, que tragédia, nada novo aconteceu. Sinceramente, daqui 20 anos, eu não quero ser a mesma pessoa que sou hoje, eu quero ter crescido, eu quero ter desenvolvido. É claro que o coração de amar Jesus, de amar as coisas de Deus, dele ser prioridade, isso nunca pode mudar, mas se eu não for uma pessoa diferente, ou seja, o tempo passou e eu não amadureci, e eu penso que os processos, então, também são usados nas nossas vidas exatamente para isso, para romper com padrões antigos, para que então possamos estar prontos para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta colocar o novo de Deus em uma estrutura velha. Nova estrutura para o novo de Deus nas nossas vidas. Você é o seu próprio sabotador. Já pensou nisso? Talvez ao invés de ficarmos tão chateados com Deus, eu acho que talvez a gente deveria ficar mais chateado com a gente. Rapaz, Deus me falou e nada está acontecendo. A culpa não é de Deus. A culpa de quem será que é? Será que eu não cresci? Será que eu não amadureci? Será que eu não rompi com padrões antigos?
Será que nada mudou na minha vida? Eu só estou querendo viver o que Deus quer, mas eu não me preparei para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Para concluirmos, o novo tempo, eu creio que em algum momento vai chegar. O que eu preciso ter em mente no meu coração é de que as promessas de Deus não falham e Ele não volta atrás. Então, a minha preocupação não é, meu Deus, será que Deus desistiu? Não, Deus não desiste. Quem desiste sou eu. Quem desiste é você. Deus não desistiu. Ah, pastor, não sei não, eu fiz umas escolhas erradas, acho que Deus, Ele pensou bem, direitinho, e Ele invalidou. Não, não invalidou. A questão não está com Deus, a questão está comigo. O povo poderia ter chegado em 40 dias, chegou em 40 anos. A culpa não foi de Deus, a culpa foi do povo. Então, eu acho que eu prego bastante sobre isso, né? Sobre assumirmos a nossa responsabilidade. E eu falo isso muito, talvez, sabe por quê? Porque eu sou pastor de igreja. E talvez uma das coisas que mais vai ferir o meu coração é olhar para alguém e ver ou perceber que ela não está vivendo aquilo que Deus chamou ela para viver. Por isso que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Eu acredito de verdade, eu acredito que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Talvez nem você acredita tanto quanto eu acredito para a tua vida. Acredito. Deus tem algo maravilhoso. Deus tem sonhos incríveis. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus tem um lugar maravilhoso para você. Ele te chamou para algo. Ele quer que você realize este algo que Ele te chamou. Agora, se você vai viver todas estas coisas, aí você vai ter que dizer. Porque isso depende das tuas escolhas. Isso depende da tua fé, isso depende da tua espera, isso depende do quanto você vai amadurecer no processo, para que então você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Processos, o relógio de Deus. Deus tem o tempo e a hora certa para todas as coisas. Se prepare, esteja pronto, cresça, amadureça, abrace os processos que Deus te colocou e viva aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.